Apesar da minha formação ser médica, eu acho que nós estamos num debate que ele não é eminentemente médico. Tá? Por quê? A gente já falou muito sobre essas coisas das vacinas, né? Elas serem feitas com apenas uma proteína, que é a proteína que é mais imunogênica no sentido de ativar o sistema imune, né? Que pode, no final das contas, se virar contra o próprio paciente, né? Só que, assim, quem teve a doença foi exposta ao vírus inteiro, né? Tem uma imunidade muito melhor. E essa proteína é a proteína, basicamente, que o vírus muta, né? Que ele muda conforme vai passando o tempo. Ou seja, nós estamos sendo obrigados a tomar vacina, além de experimental, ultrapassada, né? É que nem a gente exigir que as pessoas continuem tomando o mesmo antibiótico para uma infecção, um antibiótico que não está fazendo mais efeito, né? Por quê? Alguém precisa gastar essas vacinas que compraram, né? Muito bem. Outra questão são as vacinas de RNA mensageiro. As vacinas de RNA mensageiro, né, a Pfizer, a Moderna, elas são vacinas experimentais total, porque a gente nunca teve nenhuma outra vacina na história da humanidade aplicada em massa em humanos com essa tecnologia. Tá? Nunca existiu. Nós estamos sendo submetidos a isso em massa, entendeu? É um monte de cobaia barata, para que eles não vão precisar nem pagar se tiver qualquer problema. Tá? Para vocês terem uma ideia, a principal linha de pesquisa de vacina de RNA mensageiro era para fazer terapia imunogênica em pacientes com câncer, né, para que células de defesa do organismo reconhecessem as células cancerígenas e fossem lá atacá-las. Ou seja, uma pessoa que realmente tem uma doença grave, uma doença que vai levar à morte em pouco tempo, ou seja, já está doente, não é prevenção. Tá? E mesmo assim, nesse cenário, elas nunca foram aprovadas para uso em humanos. Tá? Então, eu quero só que vocês tenham noção do risco que vocês estão correndo. Muito bem. Outra coisa, essa coisa das vacinas serem ultrapassadas, a gente tem um estudo em Israel que 80% da população adulta está vacinada com Pfizer, tá? Que no início tinha uma eficácia de 80% a 90%, e que agora tem uma eficácia de 40%, exatamente, porque o vírus muta. Tá? E porque a população israelense não foi exposta aos outros vírus, ela não adquiriu imunidade, digamos, de rebanho, que todo mundo gosta de falar, mas pouca gente se expôs, e agora o que eles estão fazendo? Eles estão tendo delta a rodo. Tá? Porque a vacina não protege, né? E eles têm muito suscetíveis. Tá? Muito bem. Além disso, a questão que a gente já tocou aqui, que nenhuma vacina disponível realmente impede o paciente de ter a doença e transmiti-la, ela talvez protegesse você de ter uma forma grave da doença, tá? O que a gente ainda está vendo, porque a gente não terminou os estudos de fase 3 ainda, então a gente não sabe se isso é verdade. A gente induz, tá? Acha que sim. Tá? E, obviamente, a imunidade natural adquirida pós-infecção, que as pessoas começaram a dizer que não existe, né? Todo mundo sabe que se você tem catapora, a criança, inclusive a doença benigna de infâncias, quando não tinha vacina da varicela, que é uma coisa recente, a gente ficava junto com quem tinha para ter de uma vez, para depois não ter quando era adulto, certo? Então, assim, isso não funciona, não existe, né? Muito bem. Ainda tem mais coisas. Eu sou formada, eu tenho mestrado em epidemiologia, então existem cálculos que nós fazemos para saber qual é a necessidade real de se vacinar pessoas e qual é a faixa etária, né, que mais precisa, ok? Então, assim, nós temos, por exemplo, como exemplo, a vacina da gripe, né? Nós não vacinamos toda a população de uma vez na vacina da gripe. Por quê? Porque a gente vai vacinar quem tem mais risco de se hospitalizar, de morrer, né? No coronavírus, a gente tem exatamente uma faixa etária para isso, porque a gente sabe o risco de morte das pessoas com mais de 50 anos, 60 anos. Né? Agora, por que se quer vacinar criança? Né? Para quê? Né? Então, assim, eu já vi, além de ver adultos sendo coagidos a se vacinar por causa do seu emprego,
para não perder o emprego, né? Inclusive com decisão de tribunal de trabalho dizendo que é justa causa se a pessoa não se vacinar, né? Então, assim, eu já vi, inclusive, crianças, isso é uma coisa horrível, mas mães desesperadas que não queriam vacinar seus filhos, mas os filhos tinham que ser vacinados para participar de coisas esportivas, de um balé, de uma coisa que elas gostam, entendeu? Então, assim, eu já ouvi histórias do Arco da Velha. Isso é coação, tá? Então, assim, eu tinha, no início da pandemia, começado a fazer certas publicações de Facebook, calculando como é que estava evoluindo, mas eu desisti. Porque, no meio da história, isso aí se politizou de uma maneira que ninguém mais estava... Não adiantava tu falar, né? Ninguém mais queria saber. Era uma narrativa, não interessava o cálculo, as coisas como elas estavam indo, né? Então, assim, a gente assistiu de camarote e me fez meio que deixar de lado um pouco essa história, porque se trocou medidas de epidemias que sempre foram feitas. Depois vocês vão ouvir o Dr. Osmar Terra, que estava presente na condução das epidemias da influenza, né? Trocou-se medidas que sempre se fez por umas coisas histéricas, sem comprovação, sem nem ideia científica assim, para dizer, não, realmente a gente pode tentar isso. Era simplesmente para fazer alguma coisa. Se plantou um medo de uma doença e aí as pessoas aceitam a fazer qualquer coisa, né? Bom, isso, inclusive, também a gente poderia falar sobre a questão das medicações off-label, né? Eu não entendo porque alguém não tem medo de tomar uma vacina que foi feita ontem, mas tem medo de tomar uma medicação que tem mais 70 anos de uso, tá? Não entendo como é que alguém saudável que vai tomar uma coisa que teoricamente é preventivo, como uma vacina, ou seja, eu estou saudável, não preciso me submeter a isso. Mas eu não posso tomar uma medicação seguríssima, com todos os efeitos colaterais conhecidos e irreversíveis, se eu estou doente. Não faz sentido, tá? Então, assim, a gente podia discorrer sobre isso eternamente, essas coisas que aconteceram durante a pandemia, tá? Mas essa discussão não é médica. Essa discussão diz respeito à ética, à moral. É uma coisa que não precisa ser médico para entender, tá? Diz respeito à liberdade individual de não ser coagido, tá? Não é sobre ensaios clínicos randomizados, duplo cego, controlado por placebo, aquele monte de coisa que se exigia para uma coisa, mas não se exige para outra, tá? Mesmo que as vacinas fossem 100% eficazes e isentas de efeitos colaterais, ninguém tem o direito de obrigar alguém a tomá-las por meio de coação estatal. Tá? A gente toma as coisas por convencimento. Eu não posso, enquanto anestesista, fazer anestesia no meu paciente simplesmente assim, doutora, qual a anestesia que eu vou tomar? Não te interessa? Vai tomar anestesia? Tá bom. Que nem a gente vê no posto, não interessa que vacina vai tomar. Tem que tomar e acabou. Entendeu? Isso não é assim que funciona a medicina. O paciente tem todo o direito de escolher o que vai tomar ou não, principalmente. A gente tem algumas leis, sim, sobre tratamento. Tá? Então, o paciente, quando ele está doente e a doença dele vai fazer mal para ele e para outro, se eu não tratar, por exemplo, um paciente que está numa emergência médica, tá? O paciente está sangrando, vai morrer. Bom, o médico não vai poder discutir com ele, o senhor quer que eu faça isso ou não. Mas isso é um caso, o paciente está morrendo. Não é o paciente saudável que está andando por aí, entendeu? Para uma medida preventiva. É diferente. Tá? Então, assim, esse tipo de coisa, o convencimento, gente, causa cooperação. Tá? A obrigatoriedade causa desobediência. E a coação causa revolta. Inclusive, nós já tivemos isso aqui
no início do século XX, com a revolta da vacina. Se vocês não lembram desse caso, vão estudar. É muito interessante, tá? Bom, então, vamos pensar no seguinte caso. Isso eu vou dar um exemplo que é como eu me sinto, tá? Porque eu já tive Covid, eu estou imunizada, muito melhor de qualquer pessoa que só tomou a vacina, mas a qualquer momento eu posso ser coagida a ter que me vacinar simplesmente para entrar numa farmácia. Ou, como acontece na Europa, inclusive eu recebi vídeo hoje, lá o pessoal está revoltadíssimo fazendo protesto, vocês não vão ver isso na televisão, tá? Paciente, vozinho, tá? Chegou na porta do seu posto de saúde para medir a glicose. A senhora não tem passaporte, a senhora não pode entrar. O que é isso? É por saúde uma coisa dessas? Tá? Então, assim, um governo que quisesse punir alguém que se recusasse a ser estuprado, alegando que se você não resistir, sexo é bom, mesmo que você não saiba quem é que vai adentrar o seu íntimo, e que se nega a colocar, e diz que se você se nega a ser estuprado, você está colocando outros em riscos, porque o estuprador pode ir procurar outra pessoa para estuprar, é um absurdo. Não é à toa que a gente chama isso de estupro de consciência. Então, assim, para terminar, eu reitero que nós estamos aqui discutindo sobre algo muito mais precioso e difícil de reaver que a própria saúde. Nós estamos aqui falando de coisas que nos diferenciam de animais irracionais, um gado numa mangueira para receber vacina, tá? Que é a liberdade de consciência. Tá? A nossa liberdade, quem acredita em Deus, nem Deus tira de nós. Tá? Então, não há qualquer direito de se impor um passaporte vacinal, que, além de tirânico, não apresenta qualquer benefício à saúde, e isso a gente já viu. Muito obrigada.